conversar então com a Thalita Banhos. Ela é chefe do cartório eleitoral de Matão sobre as eleições que são nacionais e estaduais, mas que acontecerão também na nossa comarca, particularmente na nossa comarca. Como é que está sendo feita essa preparação toda? Bom dia, Thalita. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos do estúdio, a todos os ouvintes. Aliás, você foi outro dia aqui, é bom que você saiba, Thalita, muito elogiado pela juíza eleitoral em entrevista aqui. Ela também falou muito bem do seu trabalho. Todos os demais juízes, né, que tiveram você como o apoio aí dentro do cartório, todos eles sempre reconheceram em você muita competência. Dessa vez não foi diferente, não. Thalita, diga uma coisa. Como no Brasil inteiro, algumas sessões eleitorais chegaram a ter filas, teve lugares aí que as pessoas estavam lá dentro, fechou às 5 da tarde, não sei aqui, mas estou dizendo no Brasil inteiro, para dizer que isso aí foi quase uma regra, de muitas sessões eleitorais ter formado filas e tudo mais, porque eram 5 eleições, né? E nem todo mundo tem agilidade ali com a máquina para votar 5 vezes dentro de um prazo mínimo ali calculável, né? Então, e desta vez não, o voto aqui para nós de São Paulo serão, portanto, 2 eleições, 2 votos, o que pode simplificar muito. Acha que com isso a votação desta vez pode ser mais tranquila? A gente espera, Daércio, que a votação seja mais rápida, né? Geralmente no segundo turno ele sempre é mais rápido do que o primeiro. A gente tem aí, não esquecendo da biometria, ou seja, a gente tem a votação um pouco mais demorada por conta da biometria, e essa é uma realidade que a gente vai enfrentar. A gente sempre tem que ter um balanço aí, a gente não pode ter tudo, né? A gente tem mais segurança e um pouco mais demorado, né? Antes a gente tinha menos essa checagem do eleitor, né? E era mais rápido. Então a gente põe na balança aí, né? O que na verdade vale a pena. E então o segundo turno a gente espera que seja mais rápido, que tenha menos filas. Mas eu volto a dizer o seguinte, Daércio: os eleitores com menos de 60 anos têm que ter a paciência que, se quiser votar no período da manhã, esse é um período que a maioria dos eleitores querem votar, inclusive os idosos. E eles têm preferência no momento da votação. Então é por isso que no período da manhã a gente encontra muitas filas nos locais de votação, tá? E aí acaba que, tendo os idosos preferência, aquelas pessoas que não têm a preferência por lei acabam tendo que ficar mais tempo na fila. Então, se a gente está orientando que se a pessoa tiver disponibilidade de ir votar em outro horário, que não aquele antes do almoço, né, até a meio-dia, que vá depois da meio-dia. A gente encontra as escolas mais vazias depois da meio-dia. Então, esse é um conselho, né, para que a pessoa não fique tanto tempo lá na fila esperando. Tá certo, Thalita. Bom, é a primeira vez que a gente usa a biometria para votar, né, Thalita, se não me engano? Isso, é a primeira vez não só aqui em Matão, né, em Dobrada, mas na maioria das cidades do estado de São Paulo. E a gente aqui internamente tem o conhecimento de que essas filas, elas ocorreram em todas as cidades, nem a maioria, mas em todas as cidades que utilizaram a biometria pela primeira vez. Isso é já previsto, né? Quando se tem uma votação com biometria pela primeira vez, a votação acaba sendo um pouco mais demorada, até porque depende do eleitor saber posicionar o dedo, do mesário poder se familiarizar com isso. Então, a gente espera que na próxima eleição a biometria não deixe a votação tão demorada como foi agora. Tá certo. Bom, pelo menos foi essa a mudança que a gente sentiu das outras eleições, a biometria aqui para Matão e para outras cidades, como você falou, e também aqueles segundos que demorou um pouquinho da urna para confirmar realmente se aquela pessoa que você quer votar, né, Thalita? Mas eu acredito que esses segundos ali não foram o motivo das filas. Certo. Porque ele é muito rápido. Eu mesmo, na hora de votar, até prestei atenção. Então, eu colocava o número, olhava na tela, conferia a foto e já habilitava o meu confirma. Então, isso. Não em treinamentos que a gente fez antes da votação, do dia da eleição, a gente cronometrou o voto. Ele deu em torno de 23, 25 segundos. É muito rápido. Para você votar os 5 cargos, né? Então, é muito rápido. Então, aqueles segundinhos, eles não foram o motivo. Na verdade, o motivo
Os motivos são dois, né? A quantidade de cargos a serem votados e a biometria. A gente tem a junção desses dois motivos nessa eleição especificamente. Para o segundo turno aqui em Matão, Thalita, alguma mudança que nós devemos passar para o eleitor? Vai estar tudo normal? Os locais são os mesmos? O que você pode passar para a gente? Sim, a gente não tem alterações com relação a locais, nem com relação às sessões, ao número de sessões. A gente lá no Sigmar, que a gente teve bastante reclamação, porque a gente juntou 2 sessões, mas porque a gente sempre faz um estudo, então eu queria, aquilo que eu já te falei, Adalberto, por telefone, eu queria explicar para os eleitores. A gente faz um levantamento da quantidade de eleitores por sessão, e a gente constatou que lá na Sigmar, a gente tinha sessões com poucos eleitores. Então, a orientação do TRE é que a gente junte. Quando a gente junta as 2 sessões, a gente observa o eleitorado das outras escolas também, dos outros locais. E a gente não teve uma extrapolação do número de eleitores com relação aos outros locais. O que a gente precisa agora estudar é se o tipo do eleitorado que estava lá, se é um eleitorado mais idoso e acabou fazendo com que a votação fosse mais demorada, ou se são mais pessoas que realmente demoram para votar. Enfim, a gente vai fazer esse estudo e isso será resolvido para a próxima eleição. Para esse turno, a gente não consegue mais fazer alteração. Então, as 2 sessões estarão juntas novamente, tá? Com relação às escolas com problema de acessibilidade, a gente teve muito problema no Marlene Fratini, no Aderval e na Dorival de Carvalho. Foram as 3 escolas que a gente teve mais problema com relação à acessibilidade. Justamente pelo local não ser totalmente acessível, certo? Então, a gente compareceu nessas escolas e mais algumas, né? E nós colocamos as sessões todas no piso térreo, todos os eleitores vão estar com acessibilidade nesses locais. Inclusive, no Aderval vai ser aberto um portão do estacionamento para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida entrar. Só precisa que o acompanhante entre em contato com o apoio. Vai ter uma faixa lá no local de votação explicando isso para o eleitor, que existe um portão para que dê acessibilidade e que o acompanhante precisa entrar em contato com o apoio para esse portão ser aberto, justamente porque se ele ficar aberto ao público, a gente vai ter outros eleitores, de repente, utilizando o estacionamento e impedindo que o eleitor com acessibilidade utilize. É uma entrada exclusiva para eleitores com mobilidade reduzida ou deficiência, né? E aí, deixo aqui a observação que isso está sendo feito apenas para esse turno, para o segundo turno. Porque você imagina as filas que a gente teve no primeiro turno e a gente fazendo isso, trazendo todas as sessões para o piso inferior da escola. Não tem lugar para fila mais. Aí a gente resolve a acessibilidade e gera mais um problema com fila. E a gente precisa resolver os dois. Então, os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida vão receber uma cartinha explicando que eles precisam fazer a alteração do local ou da sessão, para aquele mesmo local, uma outra sessão acessível, para que a gente não tenha em todas as sessões do mesmo local pessoas com problema de deficiência ou mobilidade reduzida, né? Não sei se ficou claro assim, a gente vai explicar isso na cartinha, o eleitor vai receber. E vai ficar claro que a gente só fez esse malabarismo todo para o segundo turno, porque a gente não tem como movimentar o eleitor mais, de uma sessão para outra ou de uma escola para outra. Não, ficou bem claro, viu, Clarita? Por exemplo, no Dorival de Carvalho, a gente teve, assim, uma contribuição imensa da diretora, no sentido de que até a sala do museu, que é uma sala que não pode ser utilizada para nada, a gente vai utilizar para local de votação. Nós vamos ter que passar papel pardo em todas as obras que tem ali, que elas não podem ser mexidas de jeito nenhum. Então, a gente está, fazendo de tudo para que tenha acessibilidade, mas que isso não vai se repetir para próximas eleições. O eleitor vai precisar, ele vai ter 2 anos aí para pedir a troca da sessão no mesmo local, ou pedir a troca do local de votação. Ele vai receber todas as instruções lá, uma cartazinha por escrito no dia da eleição, se ele for votar no segundo turno, né?
Estamos entrevistando Thalita Banhos, chefe do cartório eleitoral de Matão, e as suas orientações mais locais, vamos dizer assim, das eleições, que são nacionais e estaduais, nesse caso do segundo turno, valem também para, por exemplo, Dobrada, né, que é parte da nossa comarca aqui. Thalita Banhos, no caso de Dobrada, há alguma recomendação específica para aquele município? Não, em Dobrada não, Daércio, porque a gente tem todas as escolas com acessibilidade. Ela não tem, assim, escolas com piso superior, que a gente tenha tido dificuldade. É só mesmo a primeira orientação quanto ao horário da votação, porque lá também a gente teve bastante fila, assim como Matão, então a gente orienta os eleitores que tem a disponibilidade, que vá votar ao longo do dia e não só no período da manhã. Aquelas recomendações do primeiro turno do tipo o celular não pode acompanhar a pessoa até a urna, continua valendo, por exemplo? Sim, inclusive você leu meu pensamento, era a próxima coisa que eu ia pedir para falar, que se mantém, né? O celular se mantém. Então a gente não teve problema, a gente agradece bastante o eleitorado que compreendeu essa proibição, né? E que continue contribuindo, que deixe o celular na mesa, que não cause um tumulto ali na sessão. A gente fica aqui o nosso agradecimento aos eleitores. Perfeito. Alguma outra dúvida? Aquela pergunta que toda eleição faz. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno? Quem justificou no primeiro turno pode votar no segundo turno, Thalita? Sim, a regra geral é que sim, certo? A gente tem sempre a exceção, que eu gosto só de passar por cima, para que depois a gente não fique aqui gravados, né? Que a gente falou que podia. A gente tem sempre aquele eleitor que não foi votar, mas ele já estava cancelado ou já estava suspenso, então, mesmo ele não tendo ido, se ele tivesse ido, ele não teria podido votar no primeiro turno, e aí a proibição se mantém para o segundo. Mas, ele estando regular, o fato dele não ter votado no primeiro turno não o impede de votar no segundo. Ele pode ir tranquilamente votar no segundo turno. Ok. O eleitor dos 16 aos 18 e acima de 70 continua sendo voto facultativo? Sim, continua sendo facultativo. Dos 16 até 17, né, Darcy? Fez 18 já é obrigatório. Ok. Alguma outra dúvida? Eu Thalita, não tenho mais. Tenho só mais uma dúvida, Daércio. Thalita, e agradeço pela atenção. Ainda pode baixar o e-título pelo celular? Sim. É uma observação importante, Adalberto, porque no dia do primeiro turno, o e-título você já não conseguia mais baixar no dia da eleição. Então a gente pede para os eleitores se programarem. Baixem até o sábado o e-título para poder utilizar no dia da eleição ou fazer a justificativa pelo e-título. O e-título é importante também para o eleitor conferir a sessão que ele vota. Acontece muito, parece não ser, assim, para quem está de fora, às vezes não tem muito conhecimento, né, porque não lida com isso no dia a dia da eleição. Acontece muito o seguinte, o eleitor tem um título, depois ele vai no cartório e faz uma alteração do nome, do endereço, qualquer coisa, e o sistema automaticamente altera a sessão dele, já para balancear o número de eleitores por sessão de cada local. E então, aí é alterada a sessão de votação dele. Só que na hora de votar, ele vai com o título anterior. Ele não vai com o título novo que ele recebeu. E aí pode acontecer dele ficar na fila errada, dele estar no local errado. E com o e-título não tem erro. O e-título reflete exatamente o que está no nosso sistema. Então é importante baixar o e-título até por isso. Caso você tenha um e-título que não esteja aparecendo a foto, ou esteja com algum problema, desinstala o aplicativo, instala de novo, que ele já atualiza. Bom, quem não tem o e-título se apresenta com o seu título, documento com foto, enfim, né, dentro do... Isso, lembrando que o documento com foto é obrigatório, mas o título não. Então, caso o eleitor não encontre o título no dia da votação, ele pode votar só com o documento com foto. Por falar em documento com foto, considerem documento com foto válida a CNH, por exemplo. Né? Exato, sim. Inclusive o digital, né? A CNH digital, ela é válida também para votação. Ok. Acho que não restou nenhuma dúvida. Por essa gentileza, mais uma vez, obrigado, Thalita. Bom trabalho e boa sorte.
Obrigada, Daércio. Bom trabalho para vocês. Obrigada, Dalberto, e a todos os ouvintes. Um bom dia e uma boa eleição, uma eleição tranquila a todos nós. Se Deus quiser.